Na história do Brasil, muita gente desconhece que a capoeira é uma dança e uma luta que surgiu no Brasil. Daqui a pouco o mestre Borracha pode me corrigir. Mas de acordo com as minhas informações, a capoeira é brasileira. Era uma forma que os escravos, os negros da época das senzalas, da cana-de-açúcar no Brasil, tinham de certa forma, exercitar o seu corpo, dizer que estavam dançando, quando na verdade estavam se preparando para qualquer eventualidade que eles pudessem precisar. Afinal de contas, além de serem maltratados humanamente falando, viviam sem dignidade nenhuma, a qualquer momento eles poderiam sofrer uma sanção física mandada pelos senhores do engenho. É verdade ou é mentira que a capoeira é brasileira? Totalmente verdade. A capoeira brasileira, ela é patrimônio material da humanidade. Tem mais pessoas praticando capoeira no mundo hoje do que o próprio futebol. A capoeira é tudo que a boca come. E você falou bem a verdade. A capoeira, ela nasceu em forma de luta. Ela é uma luta. É uma luta até hoje. A gente luta até hoje contra o preconceito, né? Contra o racismo, contra uma porção de coisas que o mundo reconhece e o brasileiro desconhece, né? Podemos dizer, mestre Borracha, que ela é uma luta física e psicológica? Ela é uma luta marcial brasileira. É a arte marcial mais perigosa do mundo. Todos os melhores lutadores de MMA começaram na capoeira, somente os brasileiros. A maioria deles, 90% dos lutadores de MMA começaram em projetos sociais de capoeira. Quando você falou agora, nesse começo do podcast, que o mundo reconhece e o Brasil desconhece, fale um pouco mais dessa dicotomia. O Brasil, né? O Brasil, ele tem espaço para todo mundo. Por exemplo, aqui em Teresina tem espaço para arte marcial japonesa, para outros esportes, e para capoeira não tem um espaço. E agora, Mas peraí, mestre Borracha, eu não acredito nisso não, porque peraí, você trouxe aqui um portfólio, tá muito bacana, Piauiense leva capoeira a vários países da Europa, jornais da época, a arte da capoeira na Europa, né? Aqui o mestre Borracha que morou em Luxemburgo, ali pertinho da Bélgica, da França, da Holanda, foi em Israel, daqui a pouco ele vai falar de Israel, mas aqui, jornal O Dia, terça 23, terça-feira, era uma terça, como nós estamos gravando hoje, terça 23 de junho de 2009. Teresina terá Centro de Cultura da Capoeira. O centro terá como principal objetivo aprofundar conhecimentos sobre a prática da capoeira. Formar cidadãos que tenham consciência da real importância da capoeira na cultura do país. Esse é um dos objetivos do Centro de Formação da Capoeira, Abadá Capoeira, idealizado pelo professor Rômulo Wagner, o Borracha, que deverá contar com biblioteca sobre a cultura afro-brasileira, bem como um estúdio para gravações de músicas autorais, enfocando o tema. Professor de capoeira há 10 anos, em 2009, Borracha, nome de batismo na capoeira, já ministrou aulas na Europa, formando intercâmbio com capoeiras de vários países. O europeu abraçou a capoeira e hoje a valorizam muito, consciente de suas raízes culturais. Ressalta, lembrando que os benefícios desse esporte, luta para a saúde, são incontáveis. E aqui o mestre Borracha, novinho, dando um salto aqui na sacada da igreja São Benedito. Aqui o jornal O Dia de 2009. Então, em 2009, o jornal está apontando que vai ter um centro cultural da capoeira. Cadê o centro cultural, moço? o centro de formação para capoeirista vai ser em homenagem ao maior capoeirista que eu já vi na minha vida. Não, peraí. Eu li 2009, nós estamos em 2025. Sim, Cadê o Centro Cultural da Capoeira? o doutor Silvio Mendes me recebeu, autorizou na forma da lei os requerimentos e me prometeu, sim, que nós teremos aqui em Teresina o Centro de Formação para Capoeirista do Mestre Borracha. Bom, então nessa gestão do prefeito Silvio Mendes, atual prefeito Silvio Mendes, que começou dia 1º de janeiro de 2025, nós estamos entrando aqui para o mês 4, mês 5.
101 dias. Ele fez 101 dias hoje, ele fez um compromisso com você que vai sair esse Centro Cultural que foi prometido em 2009. Não por ele. Não, eu não tô dizendo por quem foi, nem tô aqui na cabeça, eu vou recordar já já quem foi o prefeito, mas aqui você tá a sua entrevista, você vindo da Europa, você no auge da sua juventude, rodando o mundo e recebendo a notícia, vai ter um centro de capoeira. Nós já estamos em 2025 e esse centro ainda virou uma promessa que eu tenho certeza que agora o nosso prefeito vai ter esse compromisso de lhe entregar esse centro e, de fato, se realizar esse sonho. Mas, antes de você falar a homenagem, eu quero que você fale dessa espera. O que é? Isso aqui foi manchete do jornal O Dia. Todo mundo lia jornal. Pode ser que o pessoal não lê hoje, mas todo mundo, isso aqui chegava na casa da gente. E a manchete aqui é capa de jornal. Aqui não é dentro do jornal, é capa. Formação. Teresina terá Centro de Cultura da Capoeira. É muito tempo de espera, não é? São muitos anos, né? Aqui eu trabalho com capoeira desde os 13 anos de idade, Elielso, que eu dou aula de graça, né? Eu saía da Primavera, ia lá para a Liga, num projeto social que eu não ganhava absolutamente nada. Eu saía meio-dia de casa, com birimbau na mão, atabaque, pandeiro nas costas. Ia lá perto do Flamengo, na Barão de Gurgué. De lá, eu dava... Eita, tu foi longe desse Flamengo aí, viu? Isso. Depois foi por lá pro Bela Vista. E hoje nem existe mais sede do Flamengo. Isso. E fui... Lá tinha um projeto social que de lá eu ia para casa do doutor Ezequias. E logo em seguida, eu dava aula na casa do doutor Ezequias, né? Que era o representante da Michelin aqui em Teresina. E de lá eu ia para academia que era do Lauro e do Eugênio Fortes, lá no São Cristóvão. E voltava correndo para casa. Todo dia era meu trabalho era esse. Era trabalhar com crianças especiais, com crianças com necessidades educacionais especiais e em geral. Sempre foi assim. Mestre Borracha, você vou já falar dessa questão das crianças, né? Mas você rodou o mundo. Eu queria Sim. que você dissesse algumas curiosidades com relação a esses países que você andou, que você teve a oportunidade de ser recebido, de levar a capoeira, de levar o Piauí, né? Levar o seu dom. O que nós, assim, podemos saber que de repente chama a atenção da gente. Sim. Em 2005 eu fui convidado pelo Esquilo, né? Um dos capoeiristas mais completos que eu já tive o prazer de conhecer e ele já faleceu. E esse centro de formação será em homenagem a ele, né? É um capoeirista que merece nosso total respeito. Daqui a 100 anos, Elias, não vai aparecer um capoeirista nem para amarrar a chuteira do Esquilo. Então esse centro vai ser em homenagem a ele. Ele era meu amigo, meu irmão. E a gente andava junto para cima e para baixo. E quando eu fui para Luxemburgo, a gente fez um projeto social para mais de 2.000 jovens, né? E desse projeto social, a gente começou a trabalhar dentro do Castelo do Duque, né? Com o secretário de Educação do Duque, lá no Luxemburgo. E daí por diante a gente foi para França, Bélgica, Suíça, Itália, Alemanha, vários projetos que a gente fazia divulgando o Piauí, né? Porque a melhor madeira do mundo hoje se chama piquiá. E o birimbau... Você já fala do piquiá, mas assim, quando você fala todos esses países da Europa, alguém pode falar assim, pô, mas como é que ele rodou tanto? Gente, a Europa hoje, você pega o trem de uma Alemanha para uma França, para uma Bélgica, você tem Eu ali, morei bem no meio, bem no você centro, tem né? trens que Luxemburgo. de uma velocidade muito grande e países que são muito próximos. A Sim. Europa, né, tem uns países muito próximos, né? Como aqui que a gente mora no Brasil, que é um continente só. Se você pegar o Brasil, lá vai pegar um monte de país desses e botar para dentro. Você disse que foi em Israel. E aí você contou uma curiosidade que me chamou a atenção. O que tem em Israel que não tem no Brasil? Universidade de capoeirista. Como é que é? Universidade para capoeirista. Essa universidade é só para a arte da capoeira? Para arte da capoeira. Não tem outra coisa pra fazer lá? Só estudar capoeira. Só arte da capoeira. Israel tem uma universidade específica para a capoeira. E a maioria das teses de doutorado são de europeus através da capoeira. As teses de doutorado lá são de europeus através da capoeira. Pesquisando a capoeira. A capoeira brasileira
eles fizeram a Universidade de Capoeira. Tudo no Brasil a gente cria e tem que sair porque nós não valorizamos, o que é que tem na antropologia do nosso povo, na sua perspectiva, que atrapalha tudo isso? Por que a gente não consegue? Aqui nós estamos atrás de um centro de formação em Teresina, foi prometido em 2009, tá certo? E nós estamos em 2025 e o prefeito agora disse que vai lhe entregar. Sim. Que dificuldade é essa? A dificuldade é a de sempre, né? Nem todo mundo quer ser bom, ruim ninguém quer ser. Todo mundo quer matar, mas ninguém não quer morrer. Já não sei como se vive nesse mundo enganador. Fala muito é falador, se fala pouco é manhoso, se come muito é guloso, se come pouco se come pouco é suvino, se bater é desordeiro, se apanhar é mufino. Então a capoeira sempre foi perseguida, né? Desde o tempo da escravatura. E a capoeira libertou, né? Libertou o povo brasileiro de verdade. Não foi a princesa Isabel que assinou uma lei. Ali foi uma guerra, foi uma batalha, né? Agora a gente teve também, há pouco tempo, no Quilombo dos Palmares, né? Onde Zumbi reinou por 22 anos, né? Então, foi um prazer imenso estar lá e sentir aquela energia e ver a dimensão do tanto que ele era estrategista de guerra, né? Porque é muito alto de onde eles... Zumbi, nós temos que ver que a estratégia dele vem de uma boa educação. Ele foi criado Sim. pelos jesuítas, pelos padres. Então ele falava muito fluente várias línguas. Ele era um poliglota, ele era um intelectual. Zumbi não era simplesmente um negro que saiu da senzala e que foi pro quilombo. Ele já vai pro quilombo com o espírito da liderança e com a capacidade intelectual de liderar. De liderar através da capoeira. Através da capoeira e do seu intelecto, né? Que ele Tanto aprendeu. a revolta era padres. tão grande. A revolta Daí deles, essa capacidade dele ser tão grande. a revolta deles era tão grande porque lá as mulheres eram estupradas, lá as mulheres eram decapitadas pelos capitães do mato, né? Então, na hora da batalha, tem estudos que dizem que quando eles erravam o soco e batiam no cavalo, o cavalo morria. Tanto é, tem uma coisa também que é legal de se falar sobre a Guerra do Paraguai, né? Que eles colocaram os negros na linha de frente sem nada. E a maioria era capoeirista. E aí eles prometeram, em troca da liberdade, se eles passassem dali, eles seriam libertos. Seriam libertos. E não aconteceu isso. E aconteceu que eles ganharam a guerra e eles não precisaram nem do esquadrão de trás. A linha de frente foi os capoeiristas. A linha de frente venceu a guerra. Venceu a guerra, os capoeiristas. E, na verdade, foram colocados para morrer. Para morrer. Para morrer. A história do Brasil, a história do Brasil, ela tá permeada pela cultura, por 3 culturas bem diferentes, que vão se encontrar e vão formar o Brasil. Eu gosto muito do Darcy Ribeiro nesse sentido. Minha referência, quando eu quero entender a antropologia brasileira, é o Darcy Ribeiro. E ele tem uma obra chamada O Povo Brasileiro, onde ele vai falando do negro, ele vai falando do índio, ele vai falando do europeu, ele vai falando das misturas, e ele vai mostrando como que essa miscigenação ela é altamente positiva para a formação do Brasil e do povo brasileiro. A questão é que alguns segmentos não se atentaram para um estudo tão importante como o Darcy Ribeiro para compreender. As pessoas não estudam, as pessoas não estão lendo nada. Já não liam há alguns anos atrás e agora muito menos. Então, quando você fala dessa questão da Guerra do Paraguai, que os negros são colocados na linha de frente, porque se alguém tiver que morrer, que morra logo eles, né? Quando você fala, por exemplo, do Quilombo dos Palmares, que foi destruído por Domingos Jorge Velho, que é justamente o bandeirante que veio para o Piauí e matou praticamente todos os nossos índios. Domingos Jorge Velho mata os índios do Piauí e acaba com o Quilombo dos Palmares lá em Alagoas. Então, assim, a história é uma história de resistência. É uma história de resistência até hoje, no sentido, por isso que eu falei, é uma luta física e psicológica. Por que ela é psicológica? Porque você tem que estar aqui para justificar. Aqui em 2009, eu não sei se foi ele que lhe prometeu, mas o prefeito era o Silvio Mendes, tá? Em 2009 o prefeito era o Silvio Mendes. Não sei se aqui esse jornal tem a ver com a prefeitura da época. Não era o Silvio. Não, pronto, então bacana. Mas o Silvio Mendes ganhou a primeira vez em 2004. Sim.
Lembro porque eu fui candidato a vereador em 2004, estava ao lado do Afonso Gil, o Silvio é eleito prefeito de Teresina. E em 2008 ele é reeleito. Né? Depois é que ele vai sair no finalzinho desse mandato para o Elmano ficar. Só a lembrança aqui. Então, mas que o prefeito vai entregar agora e a gente agradece, viu, prefeito Silvio Mendes. Você está numa jornada importante, você é um patrimônio da nossa cidade, politicamente falando, e merece ter um ótimo mandato, fazer grandes obras e deixar a sua marca tão importante que o senhor já tem, maior ainda, agora com a capoeira, junto com o mestre Borracha. Mestre Borracha, aqui eu estou vendo um artigo que eu lia muito no dia, que era o prego na chuteira do Garrincha, da Rodete Nunes, né? O Garrincha, botafoguense Garrincha, é um dos poucos que eu conheço. E aí, é porque eu não conheço tantos, assim, entendeu? Eu não tô dizendo que tem pouco, não, tem muito, mas é porque os meus amigos são alguns. Um prego na chuteira. E ele fala aqui da capoeira sangue bom, né? Capoeira sangue bom. Capoeirista sangue bom. Capoeira e sangue bom. O que foi esse movimento aqui? Isso Como aí foi foi uma isso? campanha social, né, de doação de sangue, que já vem do Rio de Janeiro com o Mestre Camisa, né? Ele sempre fez várias campanhas sociais da preservação da natureza, campanha da água, campanha da paz. São mais de 30 campanhas sociais que só a capoeira faz, para mais de 5, 10, 15, 20, 30 mil pessoas. Então a capoeira também tem esse benefício social, né? Esse diálogo de relações culturais que a gente faz. Uma coisa também que é legal de falar é sobre a língua. A capoeira é a maior divulgadora da língua portuguesa no mundo, porque se canta e se dá aula Cantando as músicas feitas no em Brasil. Portugal, em brasileiro. Já que você tocou no assunto Portugal, você esteve em Portugal? Sim. Qual é a relação que você sentiu, que você estabeleceria da relação hoje? Como é que você vê? Agora mesmo está acontecendo os Jogos Euro-Brasileiros em Portugal. Começou hoje, Euro-brasileiros, começou hoje, começou hoje. começou hoje. São mais de 5 mil pessoas lá, capoeiristas. E como é essa recepção dos portugueses a nós brasileiros quando a gente vai lá? Através da capoeira a gente é muito bem recebido. Graças a Deus a gente é bem recebido. É o contrário do Brasil. Quero falar assim, que lá eu sou um doutor. E aqui no Brasil a gente ainda não é muito bem valorizado, né? Então é preciso que se dê valor, né? Porque a gente trabalha muito sério. Eu tô na capoeira tem 47 anos, comecei com 3, né? Então, desde os 13 que eu venho trabalhando no social, trabalhando com projetos sociais. E tem um que eu sustento desde 2005, do meu próprio recurso. Eu pareço Robin Hood. Eu dou aula para os bilionários, como você viu, e lá Pô, eu... fiquei preocupado. Não, eu Fiquei dei... preocupado que Mas você o... falaram isso do Não, Robin Hood. eu dei aula, eu dou aula para milionários para sustentar meu projeto. Eu não tenho ajuda de ninguém. Não, Eu nunca tive. eu entendi, é porque o Robin Hood ele tinha uma outra Ele conexão aí. É roubava também, verdade. né? Eu não. Não, você vai lá fazer seu ofício direitinho para quem pode pagar, reveste esse dinheiro para quem não pode pagar em forma de projeto social. É. E agora com o centro de formação para capoeirista, não vou precisar mais disso, né? Até eu vou emagrecer lá fazendo capoeira contigo. Com certeza. Rapaz, aqui ó, 2008, Teresina, 11 de julho de 2008, rapaz. Borracha está de volta após nova turnê pela Europa. Aqui tá novinho, rapaz, chega, Tá instalando, tá né? instalando, né, rapaz? Aqui, o homem foi lá ele já colocou aqui questão da Europa, questão de Israel, né? Muitas questões aqui. Ginga para europeu ver, muita manchete falando da Europa, certificados, né? Aqui em francês eu sei, mas não vou ler agora porque daria muito trabalho. Ladonce do Guerrier. É, e é porque tava um texto aqui, uma matéria do jornal francês aqui, do jornal francês. Depois a gente vai pegar isso aqui. Zum, 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 capoeira mata um. É um prego na chuteira de Odete Nunes. Garrincha sempre aqui falando, né, de todos os esportes. Garrincha também é uma figura que colaborou muito. Ora, o seu portfólio, a sua história aqui, percebe-se que ela é gigantesca. Agora eu abri aqui numa página que você tinha falado que era um projeto, acho que acredito que foi em Paris, é esse aqui? Esse é em Luxemburgo. Luxemburgo. É, isso. Esse aqui é aquele que você foi pro castelo. Não, o do castelo é esse daqui.
Capoeirista cativa a juventude europeia. Foi o secretário de Educação do Duque Hum. que fez o projeto, né, pra gente... Esse aqui. Fez o projeto pra gente começar a fazer um trabalho. Eu esquilo para mais de 2.000 jovens. Tava você e o Esquilo aqui lá, Sim, naquele período. sim. 6 de dezembro de 2006, o jornal. Isso, 2006. 6 de dezembro de 2006. Muito estiloso aqui, parecendo aqueles jogador profissional de futebol hoje em dia, os caras... É. Enfim, você falou também de um projeto social, agora há pouco, também desenvolvido na Europa. Incrível como a capoeira foi para a Europa. E você falou da França, numa região que estava tumultuada, cheia de conflitos. E a capoeira, você foi lá para resolver esses conflitos Essa franceses. história é muito bonita. Pois fale aí, moço. Essa história é muito bonita, porque lá em Famec, a maioria das pessoas que habitam lá são de guerra, né? Da guerra da Itália, outros de... Esse projeto, né? É esse projeto aí. Pode falar. Então são vários países numa cidade só, muito pequena. E a gente, para almoçar no restaurante, demorou um tempo nessa cidade. E no final, o Esquilo e eu conseguimos unir toda a cidade através da capoeira nesse mesmo projeto social que a gente conseguiu fazer lá. Foram 3 meses de aula sem parar, era 8 horas de aula sem parar. Para essas pessoas, para essas crianças e adolescentes, né, dessa comunidade. Então os pais começaram a se interagir e se integrar dentro da capoeira com a gente, e começou aquela festa, aquela união, e no final foi uma festa maravilhosa, que a gente foi bem homenageado nessa cidade chamada Famec. Estou observando aqui um abaixo-assinado para a construção do Centro de Formação Capoeira Zumbibá, Abadá Capoeira, Piauí. Aí esse abaixo-assinado é de quanto? Isso aí foi em 2005. Esse abaixo-assinado, né? Você já 2005. lutando por um centro de capoeira. Centro de formação para capoeirista. Mas a história tá aqui para ser contada. Né? Aqui, Prefeitura de Teresina, capoeirista teresinense viaja à Europa com apoio da Prefeitura de Teresina. Né? Deixa eu ver aqui o ano, não sei qual foi o ano, mas pela logomarca que eu conheço, que era da época do Firmino. Aqui. Firmino, sei pelo o menino com a pipinha aqui. Firmino. Dá para saber, porque fica... A filha do Firmino, ó, a Bárbara. Aqui. A Bárbara e a Lucy. Aqui é a Bárbara e a Lucy? É. A Bárbara pequenininha e a Lucy que é maior, né? Isso, a mãe dela. Exatamente. Na sala de aula comigo com a capoeira. Antiga essa foto também, viu? Isso. Também a Bárbara aqui deveria ter uns 13 anos de idade, 12 anos. Isso. Bárbara e Lucy Soares Silveira, Fátima Portela, Instrutor Borracha, Edna Almeida Melo e Gisela Magalhães. Júnior Brandão e Tupi, durante treino na academia Eugênio Fortes. Isso. Rapaz, já que falou aqui da Eugênio Fortes, o que o Eugênio Fortes significa para o mestre Borracha? O mestre Eugênio Fortes, para mim, hoje ele é uma referência como mestre aqui no Piauí. Ele é um cidadão que ajuda centenas de milhares de pessoas, né? É um lutador, né? Um lutador na luta, né? No Taekwondo, que ele é mestre, parece que é 4º ou 5º Dan. E ele é um cara que... A academia dele é uma escola, né? Todos os melhores personagens do Piauí passam por lá, né? Eu não Então conheço a história de academia em Teresina sem o Eugênio Fortes, né? Me lembra ainda um pouco da Crocodilo lá do GGAN, mas o Eugênio Fortes já estava desde sempre aí na... Ele é professor, né, da Universidade Federal, doutor. Professor, doutor. Isso, ele é uma pessoa incrível, né? Que e sempre... é simples, né? Ele é simples, é uma pessoa que sempre me apoiou. Muito simpático, ele sempre foi. Sim, sempre muito bem educado. E lutador, viu? E você trabalha com ele até hoje? Trabalho com ele até hoje, sempre a amizade é a mesma, né? Aqui e o respeito também. Ó, gente, muito documento com solicitação aqui do Mestre Borracha para a Secretaria de Governo, pedindo aqui, 6 de novembro de 2009. Tem aqui, Estado do Piauí, Secretaria de Governo. Aí agora eu vou te falar a verdade. Na forma da lei foi assinado. Centro de Formação aqui, ó, tá aqui. Teresina, 4 de outubro de 2009. Isso aqui é uma lei, né? Assinada. Excelentíssimo senhor governador, ao tempo que cumprimentamos Vossa Excelência, solicitamos por meio de comodato o prédio em estado de desativação Jardim da Infância, localizado na rua Francisco Mendes, bairro Por Enquanto, em frente ao sanatório Meduna,
agregado à unidade escolar Matias Olímpio, para a instalação da sede dessa entidade acima citada, que retribuirá à sociedade o retorno em ações socioeducativas e cultural, a terapia ocupacional da criança ao adulto, por meio da capoeira, dentre outras atividades que dará ao local utilidade desempenhando o papel de formação do indivíduo, retornando à sociedade com uma cidadania e sensibilidade absorvida. Na certeza de contar com Vossa Excelência, compreensão e sensibilidade, aproveitamos o ensejo para reiterar votos de admiração e respeito. Centro de Formação de Capoeira, que é assinada pelo Rômulo, que é o mestre Borracha, para a SEAD examinar, excelentíssimo senhor governador José Wellington de Araújo Dias, Palácio do Karnak, nesta capital. Está aqui o carimbo do governador Wellington Dias, tá bom? Está aqui o Centro de Formação de Capoeira, ou seja, no dia 4 de outubro de 2009, de acordo com este documento oficial, ofício 001/09, Mestre Borracha e o Wellington Dias assinavam um compromisso de transformar a escola Matias Olímpio numa escola da capoeira. Na verdade, Elielson, eu entreguei um documento, um requerimento para ele, na mão dele, em 2006. Foi feita uma planta. A planta era para a Morada do Sol. E o centro de formação para capoeira seria lá. Só que aconteceu outra coisa. Fizeram um centro de formação para judô. E isso é que me chocou. Porque a capoeira é brasileira, né? Tem mais pessoas praticando capoeira no mundo do que o próprio futebol. Em todos os bairros de Teresina, tem 3, 4, 5, 6, 7 capoeiristas, professores, trabalhando no social. No meu bairro mesmo, de Jacinto Andrade, tem para mais de 500 capoeiristas, né? Treinando. E é um professor em cima do outro, dando aula de graça. E a gente não vê esse pessoal da elite trabalhar nesse social que a gente trabalha na capoeira desde 1979. Também tem o badminton, né? É um projeto social que é na Universidade Federal. Lá de primeiríssimo mundo. Inclusive, teve uma participação importante na última Olimpíada de uma brasileira, de uma piauiense. Isso. Só que a capoeira ainda não tem o nosso espaço e a gente vai ter, com certeza. Capoeira teve dificuldade de entrar nas escolas, tem dificuldade de entrar nas universidades, nas faculdades. E é reconhecido no mundo todo como uma coisa grandiosa. É muita contradição. A capoeira... Dá uma dor. Uma dor, pô. Eu sou historiador. É como se o meu povo passasse o meu povo para trás. Quem passa o brasileiro para trás, quem passa o piauiense para trás, somos nós mesmos. Tem que dar valor que é da gente. Somos nós mesmos. Ou seja, você está aqui com documento, você assinado de 2006 para 2009, entendeu? E aí as aulas aqui são no asfalto, ó. Eu tô na terceira geração já. Eu já tô na terceira geração. Em cima do asfalto. No asfalto. A temperatura... Céu aberto. O céu aberto. Bom, mestre, eu vou pedir pra você cantar, porque eu fiquei meio estressado agora. Dá uma cantada pra gente aí. Vou cantar uma música aqui. Conta bem, vou cantar 2 músicas. Na verdade. Eu vou levando a vida ao som do berimbau. São Bento é quem protege Angólia regional. Histórias de seu bimba, Pastinha e Berrê, são contadas em versos, nunca vão se perder. Eu vou levando a vida, eu vou levando a vida ao som do berimbau. São Bento é quem protege Angólia regional. E aos capoeiristas que buscam entender, eu vou pedindo a paz
até os capoeiristas mesmo, né? Não entende a capoeira. Tem uma música que diz assim: às vezes você não entende a capoeira, mas ela sempre entende você. Vou seguir com ela a vida inteira e sempre com ela vou viver. E aí por aí vai. Olha, eu vou aproveitar aqui e mandar um abraço para o curso de História da Universidade Estadual do Piauí. Na época, eu tive alguns professores, vou aqui citar alguns: Valtério, seu marido João Júnior, dois professores, professor Maureni, professor Raimundão, professora Samara Mendes. Hélio Ferreira. Um dia desse, eu lembrei dela no curso de psicologia, alguma coisa que a gente discutiu lá na história, caiu lá no curso. O que eu tô falando desses professores? Eles me deram aula de história na Universidade Estadual do Piauí, UESP. Me formei em história lá. E aqui a gente tá falando de história. A gente tá falando de antropologia, como você tem aqui o Darcy Ribeiro a obra O Povo Brasileiro, que tem tanto livro quanto documentário. Para quem tiver preguiça de ler, é só assistir o documentário. Mas poderia falar aqui de Roberto da Mata, Florestan Fernandes, né, Sérgio Buarque de Holanda. Enfim, muitos que analisaram o Brasil. Pode ter equívocos aqui e acolá, mas que tentaram entender e mostrar que o Brasil tem, sim, uma cultura. Ela é miscigenada, ela é diversa. Essa é a característica dela. Mas como o mestre Borracha acabou de falar, essa música que ele cantou é a mesma música que ele cantou em Luxemburgo, que ele cantou lá na Faculdade de Israel, de capoeira, na França, lá num projeto para combater, né, conflitos e a animosidade das pessoas, sempre cantando em português. Do jeito que o rock chega aqui com o inglês, né, a capoeira vai para lá, para Portugal, para os Estados Unidos, né, com o nosso português. A gente sabe que é diferente, né, na forma de falar. Então, assim, o que fica aqui são alguns questionamentos e que eu faço desde o dia 19 de outubro de 2023, quando nós gravamos o primeiro podcast aqui no Piauí Connect, que agora somos Lupa 1. Lupa 1, meu amigo Tony Trindade, estamos juntos. Que eu perguntei, por que nós não estudamos a nossa história do Piauí? Por que a gente deixou de estudar a história, a geografia, a literatura, a poesia piauiense? Foi por causa do Enem, que não tem, que não cai? Mas e a obrigação moral e ética? Moral e ética são coisas diferentes. Mas a obrigação ética, a moral é o que eu sou. A ética é o que eu quero ser, é a minha liberdade. Eticamente, eu tenho que escolher ser piauiense. Ah, a moral impõe alguma coisa. Mas a ética me dá a liberdade de dizer, dentro da minha postura ética, eu sou piauiense. O que é que tem do Piauí aí pra nós? Tem uma música que eu fiz agora há poucos dias, e essa música tá cantada no mundo todo. Madeira boa é piquear, levei pro mundo meu birimbau pra tocar. Madeira boa é piquear, levei pro mundo meu birimbau pra tocar. Quando eu cheguei em Luxemburgo, meu amigo perguntou: meu Deus, que madeira é essa? É birimbau pro senhor. Madeira boa é piquear, levei pro mundo meu birimbau pra tocar. Até seu camisa roxa se espantou quando eu toquei. Do meu lado tava o esquilo com o birimbau que eu lhe dei. Madeira boa é piquear,
Levei pro mundo meu birimbau pra tocar. E o saudoso Boa Voz, que hoje tá lá no céu, chegou a se arrepiar, também tirou o chapéu. Madeira boa é piquear. Levei pro mundo meu birimbau pra tocar. E aqui no Piauí todo mundo já conhece. Quem tocou no piquear com certeza nunca esquece. Madeira boa é piquear. Levei pro mundo meu birimbau pra tocar. Madeira boa é piquear, madeira boa é do Piauí. Fala aí que eu fiquei emocionado aí, fala aí. O birimbau, pai da harpa e do violino, né? Encontraram seus vestígios na América Central e hoje no Museu do Louvre está o mais antigo birimbau. E a madeira de piquear eu encontrei ela em 1989. Em 2005 eu levei para a Europa. E todo mundo hoje só quer se for o piquear. Que essa madeira aqui... Do Piauí. Piauiense. Piauiense. Então, quer dizer... Você disse que tava com noite sem dormir fazendo birimbau pra mandar pra Europa. É o meu ganha-pão, é minha vida, é a capoeira, tô com 4 noites sem dormir, né? Fazendo birimbau e trabalhando nos meus projetos, né? Enquanto sendo de formação para capoeirista não sai, eu tô trabalhando e também dando exemplo, né, para meus alunos. Porque a gente tem que dar Não exemplo. desiste. Não, sem chance. Vai fazer 49 anos, dos 13 aos 49, vivendo intensamente a capoeira. Profundamente. Com todo respeito. E com todo respeito a todos os Sem mestres. perder aquela intensidade, aquela alegria, aquele vigor de quem tá começando. Agora parece que eu tô treinando mais. Agora eu tô treinando muito mais. Parece que revigorou. A capoeira é uma arte marcial que tem mestres. O mestre João Grande, por exemplo, tem 96 anos. Até hoje joga capoeira. É a arte marcial que mais beneficia o corpo. É estudo científico, não sou eu que estou falando. Né? A capoeira ganha até da natação, porque a natação precisa da água. E a capoeira não precisa de nada. Só do chão. Bom, eu queria agradecer, fazer um agradecimento especial aqui, porque eu já falei de história, não posso deixar de falar de filosofia. Eu quero agradecer aqui ao querido matemático Pitágoras. Pitágoras, do Teorema de Pitágoras, lá que os matemáticos estudam. Mas pouca gente sabe que Pitágoras foi um dos primeiros pensadores que flertou com a ideia de vida após a morte. Depois é só pesquisar aí. Quem quiser pesquisar, estudar, entendeu? Vai lá e estuda. Que o pessoal lembra muito de Pitágoras na matemática. Aplica Pitágoras. Professor, aplica Pitágoras. Ele realmente tinha os números como essência. E foi justamente na essência dos números que Pitágoras começou a trabalhar a afinação, os instrumentos de corda. Tanto que quando você vai estudar os instrumentos de corda, você estuda Pitágoras, o pai da matemática, ele que criou a palavra filosofia, né? A palavra filosofia, amigo ou amor à sabedoria, foi criado por Pitágoras, um pré-socrático. Então, assim, agradecer a você, Pitágoras, por toda a sua existência, para você perceber, por que eu estou citando isso? Que nós somos atemporais quando nós fazemos um grande projeto de vida. Às vezes nós não seremos reconhecidos aqui, agora. O mestre Borracha pode ter a sua dificuldade de ser reconhecido agora. Van Gogh só vendeu um quadro. Mas a Noite Estrelada é dele. E essa noite só existiu na ideia dele do quadro que ele pintou. Ele só vendeu um quadro. Morreu praticamente como um mendigo, abandonado pela sociedade. E hoje, no ano passado, aí tava tendo uma feira do Van Gogh aí no shopping. Tava um monte de gente indo. Como fala o piauiense, um piqueiro de gente. Mas, se você for perguntar, você leu Cartas a Van Gogh? Cartas a Tel? Que é ele escrevendo na pergunta dele. O cara não leu. Na Bíblia também explica, né? Entendeu? Na Bíblia também explica. Capítulo 6, versículo 4, Marcos. Nenhum profeta tem honra na sua casa nem na sua pátria. E a capoeira é um exemplo disso, né?
A capoeira, ela limpa tudo que é ruim no Brasil. A corrupção, capoeira não tem corrupção na capoeira porque é só dois jogando na roda, nem se fala. A luta acontece e o cara não pode nem dizer, ó, te bati, eu te cuspi, não. É luta mesmo, é de verdade. Então é uma forma, né, da gente reivindicar nossos direitos também, né, que tenha realmente esse centro de formação para capoeirista, que eu já estou há mais de 22 anos tentando e eu vou conseguir. Rapaz, tomara Porque que seja depois desse podcast. vai sim, vai sim, Pô, tomara que seja depois desse podcast. vai Quero sim. estar lá na O inauguração. prefeito me garantiu. Silvio Mendes tem Ele é palavra. homem de É palavra. um de palavra. Eu respeito muito o Silvio Mendes. Ele é uma pessoa de palavra. Eu respeito todos os políticos. Os políticos eles são eleitos pela sociedade. Então, Mas o Silvio Mendes é um exemplo, né? quem está ocupando o cargo merece e a gente merece acreditar naquilo que fala porque ele tem o direito de um mandato para poder cumprir todas as O palavras prefeito dele. Silvio Mendes, ele é um exemplo de serenidade, de honestidade, é um cara íntegro. Ele nem precisa da política, ele é médico, né? Então ele está fazendo uma boa gestão, né? Mais de 80% da população de Teresina está aprovando a gestão dele e eu também confio na palavra dele, né? Eu confio no que ele me falou, no que ele me prometeu. É verdade. Não, você é um homem de confiança. Você está confiando já há 22 anos em todo mundo. Não é possível que numa hora não apareça essa conclusão e Vai alguém que diga aparecer. assim: olha, tá aqui. Não é que Israel tem uma faculdade de capoeira, não é que Luxemburgo levou o rapaz para lá, não é que a França, para diminuir conflitos num bairro específico francês, levou o mestre Borracha. Não é possível que a gente não vá ceder não ao Borracha, que é o Rômulo, mas ceder à capoeira este espaço, porque eu tenho certeza que vários capoeiristas vão estar lá. Até porque esse ano teve uma lei aqui no estado tornando a capoeira um patrimônio imaterial. Foi isso? A capoeira é patrimônio material desde 2008. Foi na França. Foi na França? Isso. Mas aqui no Piauí houve uma lei esse ano. Não, já vem dessa lei que já existia, né? Então foi só uma, É só como é que eu uma, posso dizer, um reforço em um cima daquilo que reforço do existia. que já É já tipo assim, nós existia. temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos em Isso, 48, isso. 1948, vem a Constituição Brasileira em 1988, e nos seus princípios fundamentais e garantias fundamentais, ela reativa aquilo que a Declaração Universal dos Direitos Humanos tinha falado há 40 anos atrás. É Pois mais ou é. menos isso? É mais ou menos isso. Então foi só É um reforço. justamente isso. Quer dizer que a capoeira foi considerada patrimônio Imaterial imaterial da humanidade. pelos franceses. Pelo mundo inteiro. Mas foi na França. Mas foi na França. Isso, foi na O França. mundo reconhece, mas o ponto de partida foi o francês. Foi o francês. É porque a capoeira brasileira, por que que não foi o brasileiro? É. Eu vou ficar fazendo esses questionamentos porque é para você entender a história da capoeira, entender a história do mestre Borracha, o Rômulo. Convidar não só para ele ensinar a dançar, a lutar a capoeira, mas a falar da capoeira, porque eu acho que isso é muito importante. As escolas precisam abrir mais espaço para a capoeira. Capoeira é uma coisa espetacular. Eu lutei capoeira quando eu era criança, não no sentido de ser um grande capoeirista, mas no sentido de socializar. Você falou que e fala que trabalha com as crianças especiais, com as crianças autistas e consegue ter um foco dela muito grande. Fala um pouco desse trabalho com as crianças. Eu tenho um aluno especial que ele se transformou. Eu decidi transformar esse cara em um super atleta. Eu tinha 42 alunos num lugar e eu tava tirando uma selfie com minha esposa e eu vi todo mundo se distanciando, né, desse rapaz. E lá tinha muita gente de condição financeira, etc. Me pagava muito bem. Eram 42, né? E eu cheguei e falei assim: senta todo mundo, pessoal. E o nome dele é Serginho, do rapaz, né? Ele disse: por que que vocês se afastaram quando o rapaz chegou? Porque ele tem algum problema neurológico, ele é autista? Não, não foi isso. Eu disse: ó, a partir de hoje, pode sentar. A mensalidade de vocês já está paga. A partir de hoje, nenhum de vocês são mais meus alunos. Nenhum de vocês. Eu não quero mais nenhum de vocês como meus alunos. Porque eu nunca fiz discriminação nenhuma com vocês. E a coisa que eu mais luto na vida é contra o preconceito e a discriminação. E esse rapaz, se a partir de hoje quiser ser meu aluno e ser meu discípulo fiel e para sempre, e eu perguntei para ele: você quer? Ele falou: quero. Então, até hoje,
eu decidi transformar esse cara em um super atleta. Esse cara faz coisas que poucos atletas no mundo conseguem fazer. Ele consegue cantar de cabeça para baixo, em francês, qualquer outra língua, 4 minutos e 36 segundos. Ele consegue correr 10 quilômetros em 29 minutos. Tudo através da capoeira. Ele anda de longboard a mais de 60 quilômetros por hora, sorrindo da minha cara. Dirige hoje, pilota moto, é mais prudente que eu. Então, como ele, né, como esse autista, eu tenho vários outros, né, que a gente também trabalha. Cadeirante, muletante, e etc. Né? A gente não tem preconceito com... Do mesmo jeito que eu dou aula para 100, eu dou aula para 1. Não tem essa. O profissionalismo é mais alto, é mais forte em mim. Bom, Rômulo, nós somos amigos de Pituxinha. 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 Estamos chegando aqui ao final do podcast. E tanto eu tenho, como é que eu posso dizer, lembranças maravilhosas do Pituxinha, como tem as lembranças difíceis, né? Era uma escola maravilhosa, me lembro da professora Eliana, que eu não tinha nenhum livro, só tirava nota boa. Mas aí eu dei, a partir daí, uma parada, deixei de estudar 3, 4 anos, só para voltar 4 anos depois, porque na época a escola particular você atrasava 2, 3 meses, você era tirado de sala de aula e a escola, na minha concepção, tá correta. Sim. A culpa era da minha família que não se organizava para pagar a escola no tempo correto, porque na época meu pai tinha problemas com álcool, muito sério, minha mãe tinha que tomar de conta da casa, então assim, são coisas que a vida quem tem que passar. Então não há nenhum trauma, são aprendizados, Sim. aprendizados. E de lá para cá você fez sua história, a gente tá aqui muitos anos depois, fazendo esse podcast muito especial que a gente já tinha combinado, tá esperando a hora certa. Eu quero primeiro dar parabéns pelo homem que você é, e eu admiro muitas pessoas que são insistentes há anos, que não desistem daquele foco, aquele ideal, e conseguem manter isso com muita fé, com muita vibração, ou seja, passando isso de geração para geração e construindo o seu legado. De fato, você citou agora biblicamente Marcos, e o profeta de casa não faz milagre, não. Mas o profeta de casa, um dia ele é reconhecido. Todo mundo aí canta e homenageia Torquato Neto, que morreu com 28 anos de idade. 28 anos de idade. A gente teve vários outros poetas, como Mário Faustino, Agadobal, Gerrigo de Carvalho, nós temos Salgado Maranhão, nós temos João Cláudio Moreno, nós temos uma série, nós temos... Hélio Ferreira. Hélio Ferreira, nós temos aí muitas pessoas em várias áreas. Isso. Então quero lhe agradecer, parabenizar você pela sua história. Quero parabenizar o prefeito Silvio Mendes, que se comprometeu com você para que esse centro de cultura da capoeira possa sair e possa ser uma referência em Teresina para o Brasil e que possa fazer intercâmbios, como você já tem contatos, né, de Teresina com a Europa toda por onde você andou. Com E certeza. se eu não lhe perguntei alguma coisa que você acha que é importante falar, fale agora o Cálice para Sempre e depois encerre o nosso podcast com alguma música especial sua aí. O Centro de Formação para Capoeirista com certeza vai sair, né? Você falou a respeito de não desistir, de resistência. E falou de psicologia, falou de muitas coisas da vida, né, que acontece. Hoje faz 10 meses que a minha mãe se suicidou, né? E no dia que ela se suicidou, eu olhei aquela situação inteira e relembrei vários momentos da minha vida, né? Que ela sempre foi uma pessoa que me incentivou. E nesse dia foi o dia que eu mais treinei. Esse dia foi o dia que eu quase derrubo a casa batendo nas colunas e não desisto, né? Podia estar muito, muito triste hoje, mas como minha mãe falava, meu filho é o maior homem que eu já vi na minha vida e ele não é normal, não. Ele é igual uma fênix. Então, é isso, minha vida é essa, minha vida é capoeira, minha vida é dar aula, minha vida é treinar. Eu sou viciado mesmo em treinar e quero ser o melhor capoeirista do mundo, né? Como minha mãe, quando eu fui pro Rio de Janeiro com 13 anos de idade, ela disse, você decidiu fazer isso aí, agora você volta pra ser o melhor do mundo. E eu tô treinando todo dia, 6, 7, 8, 9, 10 horas de treino, pra ser o melhor do mundo. Será. Não quero, Se não for, não quero ser o pior não, mas quero estar entre os melhores. Já está. Amém. Já está. Tamo junto. Já foi concretizado. Muito obrigado e vamos Vamos embora. Vamos com o Birimbau aí? Mas, rapaz...
No Piauí, o batuque é diferente. Ai, ai, doutor, fique a tocar contente. Ai, ai, doutor, fique a tocar contente. É isso aí. Birimbau, vamos embora. A todos que acompanharam o podcast Léo Santana, que é produzido aqui na Piauí Connect e agora faz parte do portal Lupa 1. Tá? Estamos no Lupa 1 também agora. Ou seja, você pode acompanhar por um portal que vai dar mais amplitude, que vai dar mais capacidade de nós chegarmos mais longe, de nós sermos mais vistos. E o nosso podcast ele tem um compromisso muito forte. Se 30 pessoas assistir, mas assistir de verdade, cara, tá ótimo. 100 pessoas assistiu, mas assistiu de verdade, tá ótimo. Não tô preocupado aqui se vai viralizar, se vai ter milhares, milhões, sei quantos mil. Não. Eu quero, de fato, construir consciência humana. Que era o programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de um mundo melhor. Sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo. Mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana. Esse é o nosso canal TV Consciência Humana, que nasceu com o programa Consciência Humana. E aqui foi o podcast Léo Santana. Muito obrigado.